Olá, pessoal! Eu sou a Mônica Beirute e sejam muito bem-vindos a mais um Cozinha das Nutris. Hoje eu estou aqui novamente, reunida com as minhas parceiras do Cozinha, as nutricionistas Renata Bressan e Patrícia Cruz. Tudo bem, meninas? Oi, Mo, oi, Paty, tudo bem? Olá, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é super importante, que é a obesidade infantil. A obesidade infantil, ela é uma epidemia global e ela foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI. Cerca de 41 milhões de crianças menores de 5 anos, eles estão acima do peso, no mundo todo. Dados do Ministério da Saúde, eles mostram que a situação desse tema no Brasil precisa de mais atenção, porque cerca de 16% de crianças menores de 5 anos e 30% das crianças de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, algumas causas são determinantes para a obesidade na infância, como o desmame precoce e a introdução de alimentos complementares que é feita de maneira inapropriada. O sobrepeso infantil é um fator de risco para o desenvolvimento de muitas doenças. Por exemplo, colesterol, pressão arterial elevada. Normalmente são doenças de adultos. E, além disso, ele pode aumentar as chances do excesso de peso dessa criança na vida adulta. Então, hoje, a gente vai fazer um bate-papo para contar um pouquinho de tudo isso para vocês. É no comecinho da vida que se pode influenciar o que vai ser o resto dela. Afinal, é nesse período que cada célula do nosso corpo está sendo formada e programada. Isso significa discutir, entre outros fatores, a nutrição do feto e a alimentação do bebê e da criança nos primeiros 1000 dias de vida. Eu vou começar fazendo a pergunta para a Paty. Paty, o que seriam esses primeiros 1000 dias de vida? Oi, Mo. Os primeiros 1000 dias de vida se referem ao período que vai desde a concepção até os 2 anos de idade. Esse período é considerado o intervalo de ouro, influencia biologicamente o crescimento e desenvolvimento e influencia também questões intelectuais e sociais. Portanto, a nutrição adequada, desde a concepção, isto é, a alimentação da mãe, até os 2 anos de vida, tem impacto muito importante no processo de formação e desenvolvimento pleno da criança. Isso é o período de 1000 dias. E qual seria a recomendação do tempo de aleitamento para obter os melhores benefícios em relação ao desenvolvimento da criança? Então, Mo, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o aleitamento materno mínimo seja de 6 meses, e que seja exclusivo nesses 6 meses, quando possível, obviamente. E depois, essa recomendação é de continuar o aleitamento até os 2 anos de idade, se possível, junto com a introdução dos alimentos sólidos, né, que começa nesses 6 meses. E é importante que esse aleitamento, ele vai diminuir o risco de obesidade infantil. Para cada mês que tem essa amamentação, a gente tem uma redução de 4% no risco de desenvolver o excesso de peso. Mas, infelizmente, aqui, né, os dados nacionais do Brasil mostram que isso não é uma realidade para as mulheres aqui. Né? A média de amamentação é em torno de 2 meses. Isso é muito ruim, né? Que é um benefício que já é natural, né? Já é da mãe para o filho. Infelizmente, se pudesse ser melhor aproveitado. E o que tem na amamentação que pode ser considerado fator de proteção ao ganho de peso para essa criança? Paty? A amamentação, o primeiro aspecto é que ela promove uma autonomia para o bebê de saciedade. Ele que vai controlar essa saciedade. Além disso, a amamentação oferece todos os nutrientes necessários para essa fase de vida, inclusive a hidratação. Promove, né, prevenção da obesidade,
de todas as outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, é perfeito. Além disso, é no momento da amamentação que se cria o vínculo emocional mãe-filho. E com esse vínculo emocional bem estabelecido, essa criança toca a vida de forma mais saudável. Então, a saúde emocional dessa criança está bem estabelecida. Então, vai ser uma criança que não vai ter um comer emocional evidenciado, então a gente também vai ter uma prevenção da obesidade, né? Ela vai ter uma saúde emocional adequada. Então, esses são os aspectos positivos da amamentação. Além de maravilha. Maravilha, Paty. Só complementando, Paty, o bebê ele vai começar a conhecer o mundo por meio das sensações, inclusive do paladar, né? E aí ele tem um contato com a mãe, como você falou, por meio da boca, vai satisfazer tanto a fome como essas necessidades emocionais. E aí, né, que para ele conseguir uma relação saudável com a alimentação, logo nesse início é muito importante que o momento da amamentação seja tranquilo, seja sem angústia, sem pressa, sem desconforto, tem que ser algo assim bem tranquilo mesmo. E após a amamentação, a gente vai ter a introdução alimentar. E ela, a gente sabe que ela deve ser feita com muita cautela, né? Deve-se tomar muito cuidado ao fazer a introdução alimentar. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela aponta que muitas mulheres, na verdade estou falando das mães, mas eu estou me referindo aqui ao cuidador dessa criança, que pode ser a mãe, pode ser o pai, podem ser os dois, pode ser o casal, podem ser até os avós, né? Eles alimentam os filhos além da conta, como forma de compensar o tempo que passam fora, trabalhando. Por exemplo, que tipo de problema isso pode causar? Exatamente isso, Mo. Eu acho que esse super oferta de alimento não vem só da mãe, pode vir das pessoas responsáveis pela alimentação da criança. Então, essa criança que vai ter uma demanda alimentar excessiva, ela pode perder a sensação nata dela de fome e saciedade, né? Então, ela está ali numa situação de frio, numa outra sensação de desconforto, e esse cuidador, esses pais, os avós oferecem comida, essa criança ela vai comer a todo instante, mesmo quando ela não tem fome. Ela vai perder essa sensação de fome e saciedade, vai desenvolver um comer emocional. Então, ela vai comer quando ela está numa situação de desconforto. Isso pode, sim, levar ao ganho de peso, né? Ao excesso de peso, à obesidade. Então, isso é ruim. Exatamente, isso é inadequado. Em hipótese nenhuma, oferecer comida em excesso vai encher essa lacuna do pai que tem uma carga de horário excessiva, né? Então, a gente tem que fazer com que esses pais entendam que excesso de comida não vai preencher esse vazio, né? Não fazer essa compensação. Eu acho que é muito importante estar colocando aqui que o importante também não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo que se está com os filhos, né? Então, o momento que tiver junto, tenta fazer atividade junto, atividade física junto, caminhar junto, atividade lúdica, ficar menos horas nos tablets, fazer as crianças, ao invés de ficar na televisão, tentar comer junto, sentar à mesa, né? Tentar aproveitar o máximo de tempo junto, não é o quanto tempo, mas que tipo de tempo é utilizado, né? E que tipo de alimento e atitudes são oferecidos pelos cuidadores? Continuar usando a palavra cuidador dessa criança como compensação ao tempo que ficam longe. Então, Mo, geralmente são os alimentos palatáveis, ricos em gordura, açúcar, sal, né? Como chocolates, doces em geral, salgadinhos. E também, às vezes, eles colocam as idas aos restaurantes de fast food como um prêmio, como uma situação muito especial, né? E a gente sabe que isso não é algo, assim, interessante de criar. É claro que a gente não proíbe um fast food, mas não é bom colocar uma grande importância, né, nesse momento, para não ficar aquela coisa da recompensa, enfim. E um outro ponto também é que eles podem permitir um maior tempo com os comportamentos sedentários, né? Hoje em dia
as crianças e adolescentes estão usando muito smartphone para jogos, vídeos, né? E aí eles podem acabar permitindo um tempo maior por conta disso, para fazer compensar essa ausência deles, né? Então, dá uma recompensa. Sim. Então, olha aí, né? Não oferecer excesso e que os alimentos sejam pelo menos um trivial saudável, né? O trivial que ofereça nutrientes importantes para essa criança e que não esteja associando aí com ganhar, merecer e ganhar a bala por causa disso, para não criar aquela conexão emocional com a comida, né? Com o alimento. E meninas, a gente sabe, né? Nós sabemos que o melhor tratamento para a obesidade infantil é fazer a prevenção desse ganho de peso. E a gente sabe que os períodos críticos para o desenvolvimento da obesidade são a fase intrauterina e a primeira infância. E aí, nesse contexto de de período pré-natal, Paty, você podia falar um pouquinho para a gente da relação da prevenção da obesidade e o período pré-natal? O que é importante nessa fase? No período pré-natal, amor, a gente vai avaliar a mãe na pré-concepção. Então, a gente vai avaliar como que é o estilo, como que era o estilo de vida dessa mãe, né? Na pré-concepção, ela fumava, ela bebia, né? Fazia atividade física, quais os antecedentes familiares, a gente está procurando riscos genéticos, né? Então, a gente vai procurar isso pré-concepção, né? Avaliar isso pré-concepção. Depois, a gente vai avaliar o estado nutricional pré-concepção, qual foi o peso dela, né, ao engravidar. Depois, a gente vai avaliar o peso atual, né, de acordo com a idade gestacional que ela está. Então, a gente